Olá, amores! Eje Entrevista mais uma vez aqui com vocês. Hoje trazendo a cantora e Miss Caipira, premiadíssima no estado do Pará, Juliana Rodrigues. Vai falar sobre carreira, sua trajetória no mundo da música, vai falar sobre nossa cultura junina, oportunidades, desafios de carreira e muito mais. Fique com a gente até o final dessa entrevista interessantíssima, leve, descontraída, cheia de surpresas para vocês. Seja muito bem-vinda, Juliana, e muito obrigada por participar com a gente do nosso canal. Quero agradecer o convite de estar aqui, de poder falar um pouco de mim. Hoje, cantora curuçaense, mãe, instrutora de zumba, formada em educação física, e já fui Miss Caipira, Miss Mulata, e a oportunidade de falar um pouco da minha trajetória aqui é muito bom. Muito obrigada. E o que lhe motivou a escolher essa carreira de Miss Caipira, que foi a primeira carreira que você escolheu para sua vida? O que lhe motivou? Comecei a dançar com 7 anos. Na verdade, motivação assim eu já tinha, tanto da minha família, da minha mãe sempre me apoiou. Tudo que eu faço eu tenho o apoio da minha família, mas eu era bem pequena, tinha 7 anos, comecei com uma quadrilha de bairro mesmo, que foi a Princesinha da Duque, uma quadrilha de bairro, onde era uma brincadeira. E aí eu fui a Princesinha esse ano, com 7 anos, e dancei 2 anos consecutivos lá. Então eu recebi o convite já para uma quadrilha maior, bem mais conhecida aqui na cidade, que foi a Verde Rosa. Eu recebi o convite do Irozel para dançar lá. E com 9 anos eu fui dançar na Verde Rosa. Eu era a menor da quadrilha. Esse ano eu não fui Miss, eu dancei como brincante mesmo. Mas foi uma oportunidade para mim de mostrar o meu talento dançando. E dancei lá vários anos. Já o outro ano, o ano seguinte, eu já fui Miss Simpatia, na Verde Rosa. E daí eu continuei dançando por muitos anos. Fui Miss Caipira lá, fui Miss Mulata. Na Verde Rosa eu dancei por volta até 2006. E de lá eu fui para Marapanim dançar quadrilha. Dancei quadrilha em Marapanim em 2007. E de Marapanim eu vim dançar na Flor do Candorina. Na Flor do Candorina, até o meu último ano eu fiquei dançando na Flor do Candorina, também como Miss. E da Flor do Candorina que vieram os títulos que eu tenho hoje. Isso, na sua carreira você alcançou diversos títulos, você sabe quantos foram? Na verdade, quantos, não tenho assim essa noção, porque todos esses anos, mas foram bastante, mas tem uns assim que ficam marcados, porque são os títulos mais cobiçados. Hoje, principalmente pelas quadrilhas de interior, porque nós temos muitas quadrilhas em Belém, né? Muitas quadrilhas boas. E aí, para uma quadrilha de interior, é um título muito cobiçado para nós. E quais foram esses títulos?
os principais títulos, os que mais marcaram para você, quais foram? Os títulos, para mim, mais importantes, que hoje, até hoje, eu sou lembrada, foram os títulos da Fumbel, que é um concurso de Belém, foi em 2011. Muito desejado. Muito desejado. E o título, para mim, maior foi ser Miss Caipira do Estado, que é o concurso do Centur. Em 2010, a gente teve na nossa quadrilha, foram 2 títulos de campeã, que foi... Nesse ano, do Centur teve da quadrilha. A nossa quadrilha, que foi a Flor do Candorina, esse ano a gente trouxe para Curuçá tanto o título de Miss Caipira, campeã, como o título de Miss Simpatia. Que foi você? Eu fui a Caipira e a Letícia foi a Simpatia. E a gente trouxe esse título para Curuçá, e principalmente porque a gente levou nota máxima esse ano, juntamente com 2 outras mulheres. E aí foi para um sorteio e a gente trouxe as 2 faixas para Curuçá. Olha que legal. Então, Juliana, daqui a pouco você pode mostrar pra gente algumas das faixas desses títulos que você ganhou? Com certeza. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês, tá bem? Você comentou sobre a importância do apoio da sua família à sua carreira. Fala pra gente como é que é esse apoio, como foi para você, o que significou e o que significa até hoje. Eu tenho o apoio de toda a minha família, graças a Deus, mas principalmente da minha mãe, que é a minha grande incentivadora desde criança, desde quando eu comecei. Ela sempre ia comigo, porque como eu era menor, ela sempre me acompanhou, tanto nas quadrilhas, tanto em concurso, ela sempre foi comigo. E quando eu já peguei uma certa idade, ela sempre se preocupava comigo, sempre fazia um lanche ou alguma coisa para eu levar. E a minha família toda sempre me incentivou, tanto na minha carreira de quadrilha, de dança, como até hoje, como cantora. Eles são os meus maiores fãs, são as minhas irmãs, a minha mãe. A sua família em geral é grande, sim, né? Então isso é muito importante, tanto profissional quanto pessoal, porque receber um incentivo da família não deixa a gente desistir dos nossos sonhos. Então, mesmo nas dificuldades, eles estão incentivando e a gente sempre busca fazer o melhor, a gente sempre busca a nossa evolução, nosso crescimento. Então, espero que tenha esse incentivo em outras áreas e para outras pessoas assim, da família, porque isso é muito importante. Falando em evolução, a Juliana está sempre evoluindo na sua carreira. Nós percebemos isso quando assistimos os shows nos palcos. E aí houve uma transição de carreira, né, Juliana? Você deixou de ser Miss Caipira para se tornar a cantora Juliana Rodrigues. Fala pra gente, conta pra gente o porquê de você deixar de ser Miss Caipira, o que te motivou a seguir a carreira, começar a carreira de cantora. Sou carimbó, sou natural daqui, da terra do tacacá, do peixe, do açaí. O meu canto tem beleza, minha dança é sensual. Faço parte da riqueza, sou patrimônio cultural. Sou de um país que se chama Pará, sou de um país que se chama Pará, sou de um país que se chama Pará, de um país que se chama Pará, sou de um país que se chama Pará, sou de um país que se chama Pará, sou de um país que se chama Pará, de um país que se chama Pará, sou de um país que se chama Pará, sou de um país que se chama Pará, sou de um país que se chama Pará, de um país que se chama Pará. Na verdade, essa transição de carreira não foi quando eu deixei de ser Miss, porque quando eu comecei a cantar na igreja,
também com 7 anos. E daí começou o auge do calypso e eu me apaixonei assim pela música. E comecei a querer imitar a Joelma. E com o incentivo da minha mãe, a gente colocou o calypso cover. Então, bem pequena, por volta de uns 10 anos, a gente colocou a banda que era calypso cover. Eu e outros dançarinos. E a gente começou a fazer alguns shows pela cidade. A convite, a gente começou a fazer os shows. Mas não deixei de ser Miss porque, na época, os ensaios começavam somente em fevereiro e a minha carreira como cantora era durante o ano todo, nas festividades que tinham. Mas para eu parar a minha carreira como Miss, como dançarina, eu engravidei, né? E o último ano eu dancei, eu me apresentei grávida, com 3 meses. E com a minha gestação, com a chegada da minha filha, eu resolvi parar de dançar. E seguir somente com a minha carreira como cantora. É um desafio para mim até hoje, porque não é fácil ser mãe, ser cantora, trabalhar. Eu trabalho numa escola, então tudo isso para mim é corrido, é cansativo, mas é gratificante no final. Com certeza. Quantos anos tem sua filha? Eu tenho uma filha de 10 anos e tenho uma filha de 2 anos. A pergunta que não quer calar, né? Elas já dançam quadrilha, já são Miss também? A minha primeira filha, ela é bem calma, ela puxou pro pai dela. Não quis a carreira. Não quis, ela é meio retraída, até de foto ela não gosta. Mas já minha segunda filha é bem pimentinha, ela dança. Hoje eu dou aula na minha casa, dou aeróbica. E ela já fica lá no meio, ela já faz os movimentos. E eu acredito que ela vai seguir a carreira. Que legal. Os trajes da Miss Caipira, das Miss, das quadrilhas juninas, são lindos. E tem muitos adereços, no nosso caso aqui, da nossa cultura junina paraense, tem muitos adereços que remontam à nossa cultura, à nossa culinária. Você pode falar pra gente sobre isso? Um traje específico seu, os temas das quadrilhas que você lembra? Na época, não tinha tanto esses adereços assim, com brilho, como tem hoje em dia, né? Na época a gente retratava muito o caipira mesmo. E a Flor do Candorina, que foi a quadrilha que eu mais dancei há mais anos, ela sempre foi muito caipira. Inclusive a gente era muito conhecido em Belém justamente por levar esse diferencial entre as quadrilhas, que a gente tinha os passos mais caipira, o nosso coreógrafo fazia questão disso, para a gente realmente se diferenciar. E como Miss, na época a gente tinha uma roupa com o nosso tema. Eu já fui forrozeira, inclusive já levei vários adereços, um deles que eu me recordo barraca, leque, essas coisas que... Barraca é inusitado. E várias outras coisas, peneira. Então eu já dancei muita coisa, vários adereços. Mas que marcou na minha história foi a gente sair do estado, né? Flor do Candorina foi representar o Pará em Brasília, num concurso de lá. E quando a gente chegou com o nosso traje, aqui no Pará a gente tem uma saia menor e os outros estados eles dançam com uma saia bem maior. Então, para lá, logo que a gente chegou, eles diziam que era a saia da Joelma. Então, que era a quadrilha do Pará, eles já sabiam. E esse ano eu fui noiva na quadrilha, porque lá disputava a noiva. E a gente, como noivo, tirou nota máxima em tudo, menos no traje. Justamente por causa da nossa cultura, e para eles, noiva tinha que ser com um vestido grande. Então, isso marcou muito pra gente. Vestido longo, no caso. Vestido longo.
E isso marcou muito pra gente, porque a gente só não foi o casal contemplado, campeão, por causa do nosso traje. Mas a gente vê hoje em dia que está mudando, que as quadrilhas estão vindo com as saias maiores, com mais brilhos. Muito glamour, muito glamour. Então, hoje assim eu acredito que eu não sei se eu me adaptaria, porque as danças também já são bem mais diferentes, principalmente das misses, que a gente dançava mais, assim, tinha mais passos. E hoje em dia não, as misses elas têm que ter um molejo totalmente diferente, fazer abertura. E eu acredito que eu não me adaptaria mais a esse São João. Eu acredito que se adaptaria. Deixa a fogueira queimar, vamos pra pertinho dela, para poder namorar. Nosso amor tá esquentando, tá queimando o coração, porque ele começou na fogueira de São João. E como todas as carreiras, a carreira de cantora também tem desafios. Conta pra gente os maiores desafios que você enfrenta na carreira de cantora. Meu maior desafio até hoje é conciliar o tempo. Eu sou mãe, eu trabalho fora, eu tenho um empreendimento e conciliar tudo isso é bem difícil. Quando eu tenho shows, eu preciso de toda uma logística, de com quem eu vou deixar minha filha, a hora que eu vou voltar, a hora que eu vou sair. Então, tudo tem que ser pensado. Inclusive, agora eu estou um pouco parada, justamente por conta da minha filha menor. Ela não dorme com ninguém, então eu prefiro esperar um pouco ela crescer para voltar mais forte, para voltar aos palcos. E é assim, né, Juliana? Muitos desafios e quando a gente encontra esses desafios, a gente precisa se reinventar, né? Criar novas maneiras de contornar, novas maneiras de se destacar. Como é que você consegue fazer isso? O que você faz, né, para se destacar? O que você vem fazendo na sua carreira para isso? Eu, graças a Deus, tenho o apoio do meu esposo. Ele me acompanha, isso é muito importante. Sobre se reinventar, eu comecei com meus dançarinos no playback. Cantei por muito tempo no playback, inclusive nas minhas apresentações do folclore. E hoje eu tenho uma banda, a gente já se apresenta com uma banda completa, com os dançarinos. E com a ajuda do meu esposo, hoje a gente se apresenta com os fogos, como os artistas de fora. A gente tem toda uma estrutura e a gente busca sempre investir. Eu tenho esse apoio do meu esposo, que está comigo. Ele também sempre busca a minha evolução. Então, de antemão, quero agradecer ele por estar comigo e por não largar minha mão nesse ramo que é tão difícil para a gente, principalmente para a gente daqui, como artista local, ter essa oportunidade, essa visão aqui do pessoal de nos apoiar, de nos incentivar. Isso é muito importante, mas que ainda assim é muito precário aqui em Curuçá. E falando sobre os desafios financeiros, como nós estamos muito tratando sobre carreira, qual hoje em dia a expectativa de quem quer seguir essa carreira de música, de cantor, de cantora, aqui na nossa região, qual a expectativa financeira, né? Sobre cachê, sobre contratações. Pode falar pra gente? Que dá vontade de rir, porque não tem. Grava isso. Grava. Só força de vontade. Quem é desse ramo sabe. Na verdade, tá gravando? Tá. Na verdade, eu já esperava essa resposta, até porque eu venho acompanhando aí há mais de ano, eu e o Derek, mais de um ano, assim, a questão da cultura aqui na nossa cidade, mas a gente vê em outras localidades também a mesma realidade.
Eu já esperava uma resposta dessa, como o próprio Derek, que também é cantor, que está ali nos bastidores, fala, por amor. Nós do canal Ex Entrevista também é por amor, né, Derek? E também como projeto social. E também como projeto social. Aqui, por exemplo, nós do canal, através das nossas entrevistas, através de exemplos como os seus, nós procuramos incentivar mulheres a se enxergarem, a ver um potencial em si mesma, a se desenvolver e ser independentes. Você está de parabéns, porque além de você representar isso para muitas mulheres, você consegue trazer a sua família, você consegue trazer o seu marido para perto de você. Isso é muito importante, isso é valioso demais. Parabéns. Obrigada. Quanto a essa questão financeira, realmente é por amor, principalmente ou infelizmente aqui na nossa cidade nós ainda não temos esse reconhecimento e como artistas da terra a gente sempre busca o melhor, a gente sempre busca evoluir, mas ter esse retorno pra gente financeiro não tem. A gente é bem valorizado. Ano passado eu toquei muito em São João da Ponta, fui bem valorizada assim como cantora e eu espero que aqui em Curuçá eles possam nos dar esse valor, possam nos dar mais oportunidades, não só para mim como para os outros cantores, porque tudo que a gente faz é pela nossa cultura, pela nossa cidade e a gente busca a nossa evolução, mas também a gente leva o nome de Curuçá para fora. Quando eu saio por aí, que eu canto em outros municípios, eu sempre levo o nome de Curuçá, eu tenho orgulho de ser curuçaense, de ser cantora curuçaense. E espero que outras pessoas que queiram seguir esse caminho, sim, que seja por amor e que encontre, né, que se encontre e que a gente possa ainda brilhar aí por outros lugares e que a gente possa crescer e levar o nome do nosso município adiante. muito bem. Além de cantora, Miss Caipira, você hoje acabou recentemente de conquistar a sua profissão realmente, aquela que é a do diploma, né? Sim. Fala pra gente qual é a profissão, quais suas Hoje expectativas. formada, né, em educação física, é tudo nesse meio, porque eu me vejo assim nesse meio de cultura, de esporte. Eu como mãe nunca deixei de me cuidar, sempre fiz exercícios, sempre fui para academia. Eu sou vaidosa, não só também pela vaidade, mas pela saúde, porque eu já tive outros problemas. As minhas 2 filhas eu tive cesárea, mas estudando com os estudos, eu aprendi muito mais e hoje eu tenho muito orgulho de ter me formado, de ter escolhido essa profissão, que é educação física, hoje dando aula para várias mulheres. Isso começou com um projeto, eu sou instrutora de Zumba e no meu projeto eu sempre busquei colocar isso para as pessoas e para as mulheres, incentivá-las a fazer exercício pela saúde. As minhas alunas, a maioria já são de idade, então eu gosto de trabalhar com isso e a minha formação hoje foi gratificante, foi por amor e graças a Deus hoje formada em educação física. Muito bem. Falando em dança, ainda nessa entrevista traremos também aqui a representante do grupo de dança da terceira idade, as Rosarianas, professora Onelice. Também vai falar sobre a nossa cultura, que é muito importante. Nós temos um grupo cultural aqui, né, em Curuçá, que age muito, trabalha também a parte social e nós vamos falar sobre isso logo, logo. Então fala para quem quer seguir essa carreira de cantora, a carreira de educação física, professora de dança, as suas dicas, o seu incentivo para quem quer trilhar um caminho parecido com o seu. Meu incentivo é que vocês busquem sempre realizar os sonhos. Parece tão distante, né? Mas nunca é tarde. Me formei agora,
Tenho 2 filhas, não parei de estudar. E sobre a carreira artística, para as mães incentivarem os seus filhos, isso é muito importante, principalmente nessa era que a gente está vivendo digital. Os filhos muito no celular, muito na tela. Então a cultura representa para a gente, para ela não deixar de existir, para sempre ter essa chama, principalmente do São João aqui, que para a gente é muito forte. Então incentivem seus filhos e acreditem nos seus sonhos, que isso é muito importante, e almejem sempre o melhor. É isso. Muito bem. Agora aquele momento que eu vou pedir para você mostrar as suas faixas dos títulos que você, algumas delas, né? Dos títulos que você conquistou na carreira de Miss. Vamos lá? Eu vou mostrar a minha faixa, a que mais me marcou, que é a faixa de Miss Caipira do Estado, do concurso do Centur. Essa aqui é do Arraial de Belém, Prefeitura de Belém. Essa é da Fumbel. Tem umas outras aqui que são aqui de Curuçá mesmo, mas também não desmerecendo outros títulos que são importantes. Já fui campeã em Ananindeua, já fui campeã em Marituba, já fui campeã em Mosqueiro e fui campeã em Capanema. Então foram títulos 100 faixas com troféus que ficam na casa dos donos das quadrilhas. E essas faixas, as mais importantes, elas são dadas pra gente. Pode colocar pra gente uma? Acho que essa aqui. Já pra cá. Aqui, já. E agora, Juliana, eu queria te pedir uma palhinha de uma música junina pra gente, pode ser? Pode sim, vamos lá. Explodiu meu coração, vem por bomba no São João. Quando deslizei as mãos pelas suas costas nuas, vi estrelas no salão, lua cheio de balão, seus olhinhos de fogueira me queimando de paixão, chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas, suas perninhas grossas, dançar São João na roça. Roça de milho, roça, meu filho, roça sim, teu corpo em mim. Roça mulata, roça, abacata, roça sim, teu corpo em mim. Roça de milho, roça, meu filho, roça sim, teu corpo em mim. Roça mulata, roça, batata, roça sim, teu corpo em mim. Parabéns, Juliana, que apresentação linda, meus parabéns. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui com a gente. Foi especial demais a sua participação aqui. Deus abençoe sua família, sua carreira, que você prospere muito, que você alcance seus sonhos, a sua retomada, como você falou, após essa filha crescer mais um pouco, que seja brilhante, seja abençoada. Muito obrigada, quero agradecer o convite e que esse canal também possam alcançar outras mulheres e incentivá-las também. Muito obrigada. Obrigada.